Paz do Senhor, queridos, vamos falar sobre aquilo que a gente já tem comentado. Quero falar um pouco mais sobre essa realidade de estarmos fartos e por que estamos fartos no Senhor, somos capacitados para distribuir esse pão. Ainda um pouco sobre a multiplicação de pães, e isso é maravilhoso, de pães e peixes, né? Porque elas acontecem duas vezes. Uma está em Mateus capítulo 14, e eu quero salientar aqui o versículo 20. Todos comeram e ficaram satisfeitos, ficaram fartos, e recolheram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. Um pouquinho mais à frente, na segunda multiplicação, Mateus capítulo 15, versículo 37, também diz: todos comeram e se fartaram, e levantaram-se 7 cestos cheios de pedaços. O evangelista Marcos, ele nos fala a respeito de uma travessia no mar da Galileia, que o Senhor diz que os discípulos não haviam compreendido, não haviam tido o entendimento do milagre da multiplicação dos pães. E ele diz, porque o coração deles estava endurecido. Versículo 52, capítulo 6. Não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o coração deles estava endurecido. Irmãos, nesse tempo de transição que nós estamos vivendo, muito importante nós termos o entendimento, e essa é a chave, né? O entendimento daquilo que o Senhor quer fazer e, por que não dizer, já está fazendo no nosso meio. Nós sabemos que o pão do qual essa multiplicação fala não é uma prosperidade, nem um atendimento de uma necessidade. Esse pão é o próprio Cristo, que foi multiplicado, repartido por infinitos pedaços. A graça de Deus alcança toda a humanidade. E houvesse ali, naquela relva verde, sentados 7 bilhões de pessoas, que hoje é a população mundial, não temos dúvida de que aqueles 5 pães e 2 peixinhos seriam suficientes para alimentar uma multidão desse tamanho, e ainda assim sobraria. Porque esse pão é o pão, de fato, que simboliza o próprio Cristo. Agora, comer de Cristo é algo que precisa ser precedido de um entendimento. Eu quero ler com os irmãos uma passagem em Neemias capítulo 8, o versículo de número 8 até o 12. Preste muita atenção nisso que nós vamos ler aqui. Leram no livro da lei de Deus, esclarecendo e explicando o sentido, de modo que o povo pudesse entender o que se lia. Irmãos, é tempo de entendimento. A teoria, a teologia, a letra, ela tem sido dada e ela tem sido absorvida pela maioria das pessoas. Mas o que o Senhor precisa é que essa teoria vire um entendimento. E, obviamente, esse entendimento vai virar uma prática. Versículo 9. Então, Neemias, que era governador, e Esdras, o sacerdote, escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, o vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis. Pois todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, pois esse dia é sagrado. Não vos entristeçais. Preste atenção nisso. Não vos entristeçais. Não temeis. Versículo 12. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções e a celebrar com grande alegria, porque agora entendiam, essa é a chave, as palavras que lhes foram comunicadas. Ou seja, a alegria e o enviar porções a outros
não pode ser estabelecido sem que haja antes um entendimento. Então, querido, repare a ligação que esse texto de Neemias tem com a multiplicação de pães. Quando o povo atravessa, os discípulos atravessam o mar, eles têm medo, porque na quarta vigília da noite o barco estava assolado pelo vento, e eles chegam ao ponto de achar que Jesus era um fantasma, né? E o versículo 50 do capítulo 6 diziam: todos o viam, estavam aterrorizados. E logo Jesus lhe disse: tem de bom ânimo, não sou eu, não temais. E em Neemias, o povo também, de certa forma, ouvindo a palavra, sem entender, ficaram aterrorizados, ficaram com medo, ficaram chorosos, ficaram deprimidos. E aí o Senhor levanta o Neemias para dizer: vocês não têm que temer, vocês têm que se alegrar. E aqui na multiplicação de pães, o Senhor levanta ele mesmo dizendo: não temais, sou eu. E quando ele sobe ao barco, aquieta o mar, eles ainda estão atônitos, os discípulos, e imediatamente no versículo 52, ele diz: vocês estão atônitos, vocês estão tristes, vocês estão temerosos, vocês estão chorosos, porque vocês não compreenderam o milagre dos pães. Antes o coração de vocês está endurecido. Queridos, é preciso que hoje, nesse degrau de nível que nós estamos subindo, não estamos mais falando da teoria, nós estamos falando agora do entendimento. Nós não estamos falando mais de lançar a semente na terra, isso já foi feito. Nós estamos falando agora dessa semente brotar, dessa semente dar fruto. Eu me lembro da parábola do semeador, que Jesus disse, e semeia, mas somente 1/4, uma semente de 4, é uma semente que frutifica, que dá realmente fruto. O que é o fruto? É um entendimento. Irmãos, nós temos sido abençoados em receber tanto pão do Senhor, tanto da presença do Senhor, mas nós precisamos de entendimento. Se nós não tivermos entendimento daquilo que o Senhor está fazendo, primeiro, nós estaremos atemorizados, chorosos, entristecidos, vitimizados, trabalhando a si mesmo como um espírito de comiseração, inquietos, atônitos. Quantos comem, quantos já tiveram uma experiência com o Senhor e ainda vivem dessa forma? A resposta é porque você não teve entendimento ainda do que Deus está falando. Você pode ter comido, mas você não entendeu o que significa essa comida que você comeu. Você não entendeu o propósito do Senhor para esse tempo e aonde você se encaixa nesse propósito. E por isso que no meio da travessia vocês estão atônitos. Aqui em Marcos, ou estão chorosos em Neemias. E quando, tanto em Marcos quanto em Neemias, o Senhor se levanta e traz o entendimento, o que acontece? Junto com o entendimento vem a alegria. Junto com o entendimento vem a paz. Junto com o entendimento vem a quietude. Ah, irmãos, como seria importante que nós buscássemos no Senhor o entendimento. Às vezes nós nos deparamos e adentramos ao caminho da murmuração, da reclamação, da discordância, quando na verdade o Senhor está dizendo: você deveria entrar no caminho do entendimento. Muito fácil criticar, muito fácil reclamar, muito fácil murmurar, muito fácil entristecer, mas porque sempre a gente pensa: o cenário precisa mudar para que eu compreenda. Às vezes não é o cenário que precisa mudar. Às vezes somos nós que precisamos mudar para entender o cenário que o Senhor está trazendo. E tanto em Marcos como em Neemias, assim que o entendimento acontece, existe uma missão que imediatamente é estabelecida: distribua. Então Neemias diz: coma, beba das delícias, mas agora envie a outros que não têm dessas delícias. E o que acontece na multiplicação dos pães? Os 12 cestos sobram, agora envia
para a multidão. Nós só poderemos ministrar em alto nível se nós tivermos entendimento. Queridos, nós estamos vivendo um tempo em que, se nós não tivermos entendimento, nós não poderemos viver a ministração que o Senhor quer que a gente viva. E que o Senhor possa fazer com que esse alerta na nossa vida, irmãos, isso é um alerta. Há muitas coisas que eu não compreendo, há muitas coisas que eu não entendo. E eu poderia escolher, nós poderíamos escolher o caminho da discordância, da murmuração, da reclamação. Nós poderíamos pedir que Deus mudasse o cenário, mas a agenda de Deus e o cenário é de Deus. Se alguém precisa mudar, somos nós. Então, o que eu tenho feito? Eu quero deixar como conselho para os irmãos: orar. Buscar o Senhor. Pai, por que eu não estou entendendo? Por que algumas demandas estão sendo dadas hoje que não eram dadas anteriormente? E a partir daí, irmãos, nós vamos nos encaixando no cenário que Ele quer. Se estão tristes, deixem de ficar tristes. Se encaixem no cenário. Se estão atônitos, deixem de ficar atônitos. Sou eu, não tem mais. Se encaixe no cenário. Então não é Deus, não será Deus quem vai mudar o cenário para agradar o nosso entendimento. É o nosso entendimento que muitas das vezes precisa ser mudado para se encaixar naquilo que o Senhor está fazendo no cenário dele e na agenda dele. Deus abençoe. Amém.